Abra comigo nesta noite na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versículos 9 e 10 em específico. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, essas palavras a respeito dos sinais da conversão daqueles tessalônicos. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E o título dessa mensagem nesta noite é dos ídolos para o Deus verdadeiro. Bem, amigos, essa é a carta do apóstolo Paulo para a igreja dos Tessalonicenses, a primeira delas, não a única, porque outras cartas foram escritas também. E Paulo aqui, ele inicia nesse primeiro capítulo de sua carta louvando a Deus, glorificando a Deus pela conversão daqueles homens e mulheres da cidade de Tessalônica. Bem, Tessalônica era uma cidade na província da Ásia Menor, a atual Turquia. Dizem os historiadores que era uma província que pertencia ao Império Romano, isto é, uma colônia onde os cidadãos ali tinham a cidadania romana, todo o direito do Império. Algo em torno de 200 mil pessoas moravam por ali, e era a maior cidade da região, daquela área da Mesopotâmia. E o versículo de número 5, Paulo fala sobre a entrada que ele teve entre aqueles homens e mulheres, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, isto é, quando Paulo foi ali, junto com seus companheiros, para pregar o evangelho. No capítulo 17 de Atos, você não precisa abrir, ali nós temos o registro dessa entrada de Paulo entre aqueles homens e mulheres para pregar o evangelho, que ele esteve ali por um número de pelo menos 2 a 3 semanas, pregando a palavra de Deus, primeiro à comunidade judaica que se reunia nas sinagogas, e depois levando o evangelho aos gregos e romanos que se encontravam naquela cidade também. E o resultado foi que uma igreja foi plantada ali, apesar do pouco tempo que o apóstolo e seus companheiros estiveram naquele local. E algum tempo depois, aqui está Paulo escrevendo esta carta para aquela igreja que fora fundada e formada em Tessalônica. E o resultado foi uma igreja, resultado de da obra, da conversão, de salvação, de frutos verdadeiros, de vidas transformadas que agora se reuniam para adorar e servir ao Senhor e proclamar o seu evangelho também. Bem, o que Paulo está fazendo aqui de início nessa carta, no capítulo 1, como eu mencionei, é louvar a Deus, porque ele vê naqueles indivíduos, naqueles crentes, sinais genuínos, palpáveis, concretos, de uma obra de salvação em suas vidas. Ele menciona esses sinais e essas provas claras da conversão dele ao longo deste capítulo 1. E esses sinais, meus queridos, são muito importantes para nós nesta noite. E essa é a razão por que esse texto foi escolhido para a nossa meditação hoje. Porque nessas provas, nesses sinais e frutos de conversão que nós vemos entre os tessalonicenses, nós podemos extrair lições profundas para nós também. E observar aqui algo sobre a salvação. A salvação é, nesse capítulo, chamada por Paulo de conversão. Paulo usa o termo conversão para representar a salvação. São a mesma coisa, porém vista de ângulos diferentes. Porque a salvação é comparada por Paulo a uma mudança de direção, daí uma conversão. Você sabe muito bem o que é uma conversão. Você está dirigindo um carro, ou andando, ou dirigindo sua bicicleta, e você faz uma conversão à direita, ou à esquerda, ou um retorno completo. Paulo usa essa figura da conversão para mostrar o que é a salvação. É isso que ele diz no versículo 9, a segunda parte. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Bem, nas palavras de Paulo, salvação é ilustrada como conversão. Mas essa palavra conversão, ela na verdade representa a maneira que uma pessoa observa a salvação de outra pessoa. Conversão é para nós que estamos de fora e observamos a obra de Deus na vida de uma pessoa, que é a salvação. Em outras palavras, você não consegue ver com os teus olhos físicos a obra de salvação em uma alma, porque essa é uma obra íntima, na alma, no coração, uma transformação da mente, uma regeneração. E isso é invisível aos olhos humanos.
É entre a pessoa e Deus, ela sente, ela percebe que algo novo aconteceu, nem ela mesma vê fisicamente com seus olhos, com seus globos oculares, o que está acontecendo, mas ela sabe. E para nós que estamos de fora, um vizinho, um amigo, um companheiro, ao observarmos uma obra de salvação, sabe o que nós vemos? Nós vemos a conversão. Nós vemos que aquela pessoa salva, ela mudou o seu caminho, ela mudou de direção. Ela deixou de ser aquilo que ela era antes, ela parou de seguir certos caminhos e se converteu para um outro caminho. O seu linguajar mudou, e a sua atitude mudou, e o seu temperamento mudou, e ela buscava certas coisas nessa vida como paz e alegria e satisfação em bens, em prazeres passageiros. De repente parece que ela está buscando isso em Deus. E na sua palavra, ela mudou o seu caminho. Talvez você conheça alguém, e um amigo de infância, e vocês se separam por um número de anos, aquela pessoa foi salva, e quando você vê essa pessoa novamente, você diz, ela mudou, houve algo diferente, ela segue um caminho diferente. E isso é a conversão. E Paulo usa esse termo para representar o que é a salvação. E é exatamente isso, a salvação. A salvação é conversão, é uma mudança de caminho. Paulo expressa isso nessas palavras, no versículo 9, quando ele diz, como dos ídolos vos convertestes para Deus, para servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Bem, os homens e mulheres de Tessalônica experimentaram esta obra em suas vidas. Eles se converteram dos seus deuses, dos seus ídolos, da imaginação, do pecado, para Deus. Eles deixaram aquele caminho de vida por uma obra do Espírito Santo, quando eles ouviram o Evangelho pregado por Paulo e se converteram a Deus. E essa é uma outra coisa que nós aprendemos a respeito da conversão. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a conversão é uma mudança de atitude em relação a Deus. Salvação é uma conversão dos ídolos para Deus. Quando um homem, quando uma mulher, uma criança derruba do altar de seu coração aqueles ídolos inúmeros, e ali vem reinar o verdadeiro e vivo Deus, Jesus Cristo, Senhor. Essa é uma obra de salvação. Salvação, conversão, é quando uma pessoa, pela obra do Espírito Santo, iluminada no ouvir do Evangelho, a palavra de Deus, renuncia a seus ídolos, deixa seus ídolos para servir, adorar e seguir o verdadeiro Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, como dos ídolos vos convertestes para o Deus vivo e verdadeiro. Bem, aqueles crentes de Tessalônica, antes de sua conversão, eram homens e mulheres idólatras, como gregos e romanos que eram, adoravam deuses de pedra, de barro, de madeira, mármore, gesso, mosaicos, estátuas de todos os tipos, deuses gregos, romanos, uma miríade de deuses imaginários, deuses e semideuses, que era o termo usado heróis para pessoas que eram mais que humanos, mas que não eram deuses, toda uma mitologia, todo um panteão de deuses. Adoravam e serviam deidades imaginárias como se fossem reais, ofereciam sacrifícios de todos os tipos, adoravam e serviam a deuses ídolos da imaginação, menos o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Até que Paulo e seus companheiros chegaram pela graça de Deus naquele local, trazendo o Evangelho. Então, ouvindo o Evangelho que abre os nossos olhos espirituais, eles perceberam a sua ignorância e quanta tolice adorar pedra e madeira e mármore, e se prostrar diante de imagens de animais e de seres humanos, e assim compreenderam o seu pecado, porque a idolatria é pecado, e a injustiça causada contra o Deus vivo, e se arrependeram e se voltaram a Cristo, pregado por Paulo pela fé, para conhecer o perdão de Deus e a certeza de vida eterna, e uma igreja foi formada ali. Dos ídolos para Deus, diz Paulo, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Bem, mas essa não foi apenas a realidade desses homens de Tessalônica na antiguidade, porque, queridos, esse texto foi preservado aqui na Bíblia, não para nos informar sobre coisas curiosas, interessantes, sobre pessoas de 2000 anos atrás, de maneira nenhuma. Assim como cada página, cada palavra da Bíblia, essas palavras foram preservadas aqui pelo Espírito Santo para nos ensinar algo muito importante. São lições para nós. Foi preservado por Deus, como tudo na Bíblia, para nos ensinar algo hoje. E essas palavras nos ensinam sobre a condição de homens e mulheres antes da conversão.
antes da obra de salvação. Bem, antes de uma obra de salvação em nossas vidas, todos nós somos idólatras. Essa de fato é a nossa real condição. O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, não é o nosso Deus antes da conversão. Há tantos outros deuses. Todos nós, idólatras antes da conversão. Dezenas de ídolos são os nossos ídolos, na verdade. Ídolos materiais, não é? Ídolos materiais, que representam supostas divindades imaginárias, esculpidas em mosaicos, em estátuas, imagens de pessoas que estão no céu, de supostos santos. Esses, na verdade, são os menores ídolos que nós adoramos ao longo da nossa jornada sem Deus, mas há outros ídolos maiores que nós dedicamos toda a nossa vida, ídolos imateriais. Talvez não ídolos feitos pela mão humana, ídolos da fama, ídolos do sucesso, ídolos da carreira, ídolos do dinheiro, ídolos da cobiça. Tantos são os nossos ídolos. Pessoas se tornam idólatras desde o início de suas vidas. E assim, objetos e coisas, artistas, pessoas famosas se tornam nossos ídolos, políticos, pensadores, escritores, movimentos, causas sociais. Tantas ideologias se tornam os nossos ídolos, e a nossa vida, e a nossa energia, e os nossos melhores pensamentos são dedicados à causa deste ídolo, a conhecer e promover tais ídolos. Ídolos do lazer, em busca de tantos prazeres passageiros, ídolos da autossuficiência e autodependência. Eu não preciso de Deus, nem da Bíblia, eu consigo dirigir o meu próprio caminho. Eu não preciso de orar e ser guiado por um Deus. Ídolos da autodependência e do orgulho. E em torno dessas coisas, nós depositamos toda a nossa energia emocional por anos e anos e anos, e o nosso tempo. Em torno dessas coisas vai o nosso suor e os nossos recursos. Nós nos prostramos como se assim fora para servir e construir e alimentar os nossos deuses. Deuses imaginários, e o Deus vivo e verdadeiro é esquecido em nossos pensamentos e não conhecido por nós. Embora criados por Ele, tendo dentro de nós como que uma imagem que reflete o nosso Criador, a alma, a mente, criados para conhecê-lo e adorá-lo e servi-lo, nós dirigimos o nosso amor e a nossa atenção a tantos ídolos desta vida. Bem, queridos, todos nós, idólatras, adoradores de tantas coisas e adoradores do maior de todos os deuses humanos, o Deus Eu, o Deus Ego. E em torno deste Deus nós vivemos e nos movemos e nós alimentamos este Deus ego. Eu, meu, para mim, o que me interessa, o que me importa, o que eu sinto, o que eu quero alcançar, o que eu desejo. Toda a minha vida em torno deste grande Deus que domina o meu ser, os meus pensamentos, o que eu quero, quem sou eu e o que é para mim. Um grande Deus que toma conta de nossas almas, e todos os pequenos deuses em volta são nada mais para satisfazer este grande Deus ego que está dentro de nós. Idólatras, adoradores e construtores de ídolos somos nós. Bem, a adoração de ídolos é condenada na palavra de Deus. É condenada por nosso Criador, especialmente pelo segundo mandamento, que diz: não terás ou não farás para ti, não terás diante de ti outros deuses, então não farás para ti imagem de escultura. Todavia, deuses sempre foram manufaturados pelo ser humano. No passado, na antiguidade e ainda hoje, em tantos países, porque Deus é invisível ao olho humano, o ser humano confeccionou seus deuses feitos de matéria. Porque Deus é invisível e transcendente, os homens criaram seus ídolos como uma expressão material de Deus. E logo, a coisa criada tomou o lugar do Criador e começou a ser adorado e servido. Mas hoje em dia, em nossa cultura, no Brasil, de uma maneira bem popular, a ideia sobre ídolos é uma ideia um tanto torcida. A maioria das pessoas parecem pensar que, de acordo com a palavra de Deus, um ídolo é apenas a imagem de um falso Deus, de um Deus pagão, esculpida na madeira, num altar lá na China ou em algum outro país. Muitas pessoas pensam desta maneira. Mas a idolatria significa outra coisa também, amigos. Isso deveria nos fazer pensar. Segundo a palavra de Deus, idolatria também acontece quando nós adoramos o Deus verdadeiro por meio de imagens ou símbolos.
Todos nós sabemos que aquele bezerro de ouro lá de Êxodo capítulo 32 era um ídolo, não é? Construído por Arão e pelo povo de Israel. Mas o que poucos parecem perceber, por uma leitura muito corrida da Escritura, é que aquele bezerro de ouro foi intencionalmente confeccionado para representar Jeová. E nós lemos na palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 32, versículo 4 e 5, dizendo essas palavras: e ele, Arão, os tomou de suas mãos, isto é, ouro da mão do povo, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, do bezerro, e apregou Arão e disse: amanhã será festa a Jeová. Construíram um ídolo para adorar o Deus verdadeiro. E isso também é idolatria na palavra de Deus. Toda tentativa de fazer uma semelhança de Deus, de representá-lo de alguma forma, de adorar a Deus através de uma imagem qualquer que seja, é categorizado na palavra de Deus como um ato de idolatria. E cai no mesmo critério desse bezerro de ouro. Deus, Cristo Jesus, não pode ser adorado por meio de uma foto, de uma figura, de uma pintura, de uma imagem, porque este meio reduz e mente a respeito de Deus, como jamais um ser humano poderia representar a divindade esculpindo na pedra ou pintando em um quadro. Será que alguém consegue de alguma maneira apropriada representar a eternidade em algumas pinceladas? Será que os atributos santos e gloriosos de Deus, como a sua sabedoria e poder, poderia de alguma maneira ser representado por algo material? Uma imagem, uma pintura reduz a divindade e mente, cria em nossas mentes a ideia de um pequeno Deus que nós vemos o tempo todo em certos templos por aí. É por isso que a idolatria é condenada. Assim a Bíblia considera a idolatria muito mais abrangente do que nós temos aprendido em nossa nação católica espírita. Há milhares de pessoas cometendo diariamente idolatria, pois pensam que podem adorar a Deus e o Senhor Jesus Cristo através de imagens, mas há algo muito mais sutil sobre a idolatria. Porque talvez esse não seja o seu problema nesta noite, você não tem ídolos em tua casa e assim você se sente livre da idolatria. Algo muito mais sutil a respeito da idolatria. Idolatria mais do que adoração de estátuas ou adoração do Deus verdadeiro através de imagem. Idolatria, na verdade, segundo a palavra de Deus, é tudo aquilo o qual extrai de nós a nossa atenção, alegria, vida e coração. Tudo aquilo, seja material ou imaterial neste mundo, sobre o qual nós colocamos a nossa atenção e o nosso coração e extraímos dessa coisa a nossa paz, a nossa alegria, a nossa satisfação e mesmo um senso de segurança, se torna um ídolo em nossas vidas. Assim o dinheiro se torna um ídolo, a carreira se torna um ídolo, pessoas se tornam ídolos, experiências se tornam ídolos, prazeres físicos e mentais se tornam ídolos. Eu não estou dizendo que não há coisas maravilhosas nesta vida, das quais nós podemos extrair prazer no relacionamento familiar ou conjugal, ou mesmo no trabalho, mas quando o nosso coração e a nossa paz e a nossa alegria só pode resultar dessas coisas, do cultivo dessas coisas, elas se tornaram grandes ídolos em nossa vida, e o Deus verdadeiro foi colocado de lado, e nós nos tornamos pagãos em nossos pensamentos e em nosso coração. Assim os homens criaram seus ídolos físicos na antiguidade, ídolos que podiam ser tocados e carregados, e nós, os nossos deuses modernos das posses, das carreiras, do dinheiro, do prazer, da fama, de um bom nome entre os homens, coisas, pessoas que são reverenciadas e adoradas e servidas e estimadas acima de qualquer coisa, ou de modo que o nosso conforto e alegria e paz é extraído de coisas deste mundo. Queridos, o sentido e o nosso propósito da nossa vida e motivação diária, quando é extraído de alguma coisa nesta vida, se torna um ídolo diante de nós. Quais são os ídolos humanos? É muito óbvio, não é? O dinheiro é um desses grandes ídolos. Tudo que eu sou, meus pensamentos, meus dias, meus talentos, meu esforço dedicado a adquirir e servir a este Deus, que na Bíblia tem uma representação simbólica chamada de Mamon, Deus do ouro e da prata, nunca mudou, não é? E tudo que eu tenho,
A minha satisfação, então, e alegria é derivado do uso e do ganho dessas coisas. E quando eu não tenho nada dessas coisas, eu vivo para alcançá-las e para tê-las mais e mais. E assim o dinheiro se torna um grande ídolo em nossas vidas. A autoestima se torna um ídolo para muitos, sentir-se bem comigo mesmo, que as pessoas pensam sobre mim, que as pessoas dizem sobre mim, como meu nome está na vizinhança e o que elas sentem e falam. E a autoestima se torna um grande Deus dentro de nós para insuflar e alimentar o Deus eu, o Deus ego, possessões, prazeres, a busca por prazeres físicos e mentais continuamente. Isso me servirá como um Deus. Isso me trará satisfação. Para essas coisas eu posso dedicar as minhas emoções e o meu coração e a minha alegria, ainda embora sejam coisas inanimadas, mortas, irreais, mas me satisfarão. Mas você terá que servir estas coisas e agradar estas coisas para ter mais dela e para poder buscar mais delas. Oh, amigos, você e eu fomos criados por Deus como seres que adoram. Isso é parte da nossa constituição, da nossa alma. Foi colocado dentro de nós uma inclinação para a adoração. E assim, se você não adora e não serve o Deus verdadeiro, então você acaba adorando coisas e pessoas e objetos, coisas passageiras, materiais, coisas que não satisfazem a nossa alma, coisas que roubam de Deus a glória. É por isso que Deus é justo em condenar homens e mulheres pecadores como nós, porque a idolatria é um pecado. E assim Paulo fala sobre isto no versículo 10, sobre Jesus, que nos livra da ira futura, ou da ira que está a caminho, que diz o grego. Ira sobre o quê? Ira contra toda a idolatria, como diz a palavra de Deus, que do céu se revela a ira de Deus contra toda a idolatria, diz o salmista. E nós somos esses homens e mulheres que têm abandonado a Deus e que temos vivido em torno de nosso próprio ego e de nosso próprio coração, servindo a nós mesmos, vivendo atrás de nosso próprio interesse. Deus não importa. Sua igreja não me importa, contanto que eu possa, através dela e através dele, adquirir algo para esta vida, algo que me satisfaça, algo que eu quero. Mas o Deus da Bíblia é o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro. Ele é tão diferente. Ouça essas palavras do versículo 9. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Isso é a palavra de Paulo para contrastar com os falsos deuses e ídolos. Aqueles ídolos são mortos, não são vivos nem são verdadeiros, são criados pela imaginação, pelas mãos humanas. Mas aqui está o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Ele é vivo porque ele não é uma imagem inanimada, nem um conceito abstrato na mente humana. É um Deus pessoal, o Criador de todas as coisas. Oh, um Deus vivo, não um Deus cheio de caprichos humanos como os deuses humanos e de paixões, de temperamentos humanos, mas um Deus reto, um Deus justo, o Criador da vida, como nos diz Jesus Cristo a respeito de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, o Deus que se encarnou, a fonte de toda a vida verdadeira, Jesus Cristo, um Deus capaz de dar a vida, de ressuscitar os mortos, de perdoar pecados. Por isso que Ele é o Deus vivo, porque Ele é a vida em si mesmo. O Deus que pode dar propósito e significado real para a nossa vida e existência. É somente dele que nós podemos ter essas coisas. Será que os meus deuses, os teus deuses podem nos dar essas coisas? O dinheiro, e o prazer físico, e a carreira, e tantas outras coisas, e bens, e posses, imóveis, ou o que quer que seja, satisfazer a nossa alma e nos dar verdadeira alegria e paz e sentido, e mais do que isso, nos livrar da ira vindoura e nos ressuscitar dentre os mortos. Oh, veja quão pequeno e tolos são esses deuses que nós criamos, em torno dos quais nós vivemos. Um Deus verdadeiro, diz Paulo, vivo e verdadeiro, porque Ele é a verdade com V maiúsculo, não uma das verdades. Ele é o Criador e dele nós podemos compreender todo o significado e propósito deste mundo. Por que nós estamos aqui? Sobre a alma, sobre a eternidade, sobre como conhecê-lo, como experimentar o seu poder, o seu amor. Um Deus maravilhoso, um Deus que não falha porque é verdadeiro, um Deus que não muda, por isso sempre é verdadeiro, um Deus cuja palavra pode ser confiada porque é a palavra do Deus verdadeiro. Quão diferente dos nossos ídolos,
das personalidades deste mundo, tão adoradas em toda parte, mas a idolatria é pecado. E assim nós somos homens e mulheres marcados aos olhos de Deus, e assim estamos debaixo da ira de Deus, e há um juízo que vem em nosso caminho. Nossos ídolos são tantos, não são? Claramente são tantos. Antes da conversão, antes dessa mudança de direção, que é uma operação de Deus na alma, quando o homem em arrependimento, a mulher consciente dos seus pecados se volta a Jesus, nossos ídolos são os ídolos do ego tão frequentemente. Esse é o nosso supremo Deus, o meu ego, o que eu quero, o que me interessa, a minha vida, o que eu quero sentir e ter, e produzir e alcançar. E assim o orgulho reina dentro de nós, e a soberba reina dentro de nós, e nós adoramos e servimos o número 1, eu. E Deus está fora dos nossos pensamentos e de nosso coração. Nossos objetivos egoístas colocam Deus para fora de todo desejo e interesse, ídolos do coração, da cobiça, do prazer, do sexo, do dinheiro, do bem-estar físico, de ter e de ser, ídolos que nos movem a cada dia. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, por exemplo, Paulo, ele alista aqui uma lista de certos pecados, e ele taxa esses pecados como idolatria. Observe essas palavras, Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ouça agora: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Imediatamente ele conclui dizendo que essas coisas são idolatrias. Não há nenhum ídolo pagão esculpido de madeira aqui nesse contexto. São coisas que nós buscamos e fazemos, gratificações terrenas, coisas que se tornam ídolos que nós adoramos. Ouça novamente: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, classificado como idolatria. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 5, uma mesma lista, e Paulo diz ali: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Paulo mostra que a cobiça e a avareza são formas de idolatria. Você encontra a mesma lista em Filipenses 3,19, porque ele fala sobre certos líderes religiosos, cujo Deus é o próprio ventre, que amam coisas terrenas e que transformam a fé em um objeto de comércio. Na linguagem da palavra de Deus, todo apetite descontrolado se torna um Deus. Seja a comida, é chamado de glutonaria, seja por prazer, seja para satisfação física, o que quer que seja, que se torne um apetite em nossas vidas, se tornou um grande ídolo dentro de nós. Quantos ídolos existem no nosso panteão? Quantos ídolos nós temos servido e adorado por tantos anos? Oh, amigos, qual é o teu ídolo nesta noite? Qual é o teu Deus? A quem você tem servido ao longo desses anos da vida? É o dinheiro? Você tem vivido em torno e para isso, para gastar isso, para alcançar isso? É uma carreira? Posses? É a música? E os ídolos da música e da literatura? O esporte? É o teu ídolo, o teu Deus, o teu próprio corpo? Tua própria forma atlética e beleza? Será que o teu ídolo nesta noite é a tua autodeterminação? Eu dirijo a minha vida, eu não me importo com a minha consciência na palavra de Deus. Será que é a política e seres humanos que se tornaram deuses e ídolos? São esses os teus deuses? E você crê que eles são melhores do que pedra, madeira, mármore e gesso? Ser adorador de ídolos é uma tragédia. É nos colocar como inimigos viciosos diante de um Deus vivo e santo, diante de quem nós temos que prestar contas. Preso ao engano. Um idólatra é uma pessoa preso ao engano, porque ídolos mentem. Ídolos haverão de nos desapontar um dia, porque o teu ídolo, ele não vai poder te satisfazer por muito tempo. Um dia você vai precisar alimentá-lo mais e mais. É como uma droga, não é a busca por prazer e dinheiro. Eu preciso de mais e de maiores medidas. Eu preciso ter mais e mais para encontrar satisfações desses ídolos. E assim eu me torno um grande adorador desses ídolos, porque eu não conheço Deus vivo.
porque eu não tenho em minha alma, porque eu nunca me voltei a Ele para encontrá-lo e conhecê-lo, experimentar a sua paz e o seu propósito para a minha existência e a vida eterna. Será que o teu ídolo, ele pode apaziguar a tua consciência culpada? Será que ele tem poder para apaziguar a consciência? Pode o teu ídolo responder às tuas orações e o teu clamor da alma te trazer paz e alegria e uma resposta? E você gasta toda a tua vida atrás e servindo tais deuses. Você tem uma alma eterna que deve se dirigir a Deus e buscá-lo e conhecê-lo. E você volta esta alma atrás de coisas e pessoas. Queridos, ouça essas palavras tremendas de Paulo sobre esses homens e mulheres. Porque vos convertestes dos ídolos para o Deus verdadeiro. Dos ídolos para o Deus verdadeiro. Como isso é possível? Como é possível que pessoas amarradas, presas a tantos ídolos, puderam um dia conhecer a Deus e abandonar os seus ídolos e se voltar ao Deus vivo e verdadeiro? Como foi isso possível? Paulo nos diz, isso foi possível, versículo 10, esperar dos céus o seu Filho, Filho de Deus, Jesus, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. É assim que é possível. É uma obra de Deus. É uma obra de Deus quando nós percebemos o vazio das coisas desta vida. É quando nós vemos através da nossa idolatria e reconhecemos que Ele é santo e digno e que nós somos esses pecadores. Quando há este peso na alma, esse senso de insatisfação e de sujeira na alma por termos pecado contra Deus, então nós nos voltamos a Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou. Sabe o que isso significa? Essa nada mais do que uma palavra que mostra a conclusão da obra de Jesus, a quem Deus ressuscitou. Ele veio a este mundo para salvar e resgatar. E o selo de que a sua obra foi aceita diante do Pai foi o fato de que Ele o ressuscitou. Porque se Ele tivesse falhado, Ele permaneceria no túmulo. Ele o ressuscitou, uma vida perfeita, sem jamais pecar, sem jamais cometer idolatria, para representar pessoas idólatras nesta noite. Um sacrifício tão puro, tão verdadeiro naquela cruz de agonia, Ele levou sobre si, nos diz a palavra de Deus, todo o inferno, toda a punição vindoura, todo o juízo de Deus por cada homem e mulher que um dia se voltará a Deus por meio de Jesus Cristo. E quando Ele fez isso naquela cruz de agonia e expirou, isto é, concluiu a sua obra como um sacrifício por pecados e foi enterrado, então Deus o ressuscitou, provando e cumprindo que a sua obra foi completa. E agora Ele é capaz de salvar e transformar por meio de Jesus. Se você reconhecer hoje diante de Deus a tua necessidade de perdão, isto é, que você é uma pecadora, que você é um pecador, e clamar a Ele por vida e por salvação, e se derramar diante dEle em arrependimento, e disser a Ele, Senhor, eu tenho sido esse idólatra, eu tenho vivido longe de Ti, eu tenho amado o mundo, este pecado, eu tenho me enganado só a mim mesmo, porque a Ti eu não posso enganar. E você pedir por salvação. Você pode ser o pior homem, a pior mulher na face da terra, mas se você se voltar a Ele pela fé, Ele te ouvirá e Ele te receberá. E você experimentará o poder do seu perdão. E aí sim você será liberto das algemas da idolatria para conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E a paz que vem de Deus e a certeza de vida eterna. Como acontece essa conversão? Você vê através da mentira da sua vida, dos teus ídolos, como o teu Deus, ego, tem te enganado e te afastado de Deus. Você vem em arrependimento diante do Senhor, confessando a Ele os teus pecados e da tua alma se entregando e clamando por vida eterna. Você deposita a tua fé naquilo que Jesus Cristo fez um dia para te representar e você clama por vida. Isso acontece então quando você crer e Deus te converte dos teus caminhos e você saberá que você foi salvo. Amigos, o resultado da salvação, da conversão é tremenda. Veja esse versículo 10, e esperar dos céus. Versículo 9, na verdade, como Deus, dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho,
a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Sabe o que você experimenta na conversão? Você é livre da ira futura, da ira que está vindo em tua direção, ou melhor, daquele momento quando a luz deste mundo se apagar para você. E você terá que deixar esse corpo e tudo que você adquiriu neste mundo e entrar na presença de Deus, o Deus santo e vivo, mas como um salvo, uma mulher salva, porque você veio a Jesus um dia, não mais com temor e pavor, livre da ira, livre do inferno, livre da condenação. Esse é o resultado da conversão, livre dos ídolos, de ter que servir e alimentar tantos e tantos ídolos para encontrar alguma paz, alguma satisfação, algum prazer, livre das cadeias da idolatria, alegria, paz verdadeira, independente de coisas materiais, a paz que vem de Deus, como Cristo um dia disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Uma paz, uma alegria que é como uma fonte de água viva, jorrando para a eternidade. Livre da tirania dos ídolos que te obrigam a sempre buscar mais e mais deles. Oh, ser feito um filho de Deus, um servo, alguém que pode orar a Deus e ter as suas respostas, suas orações respondidas, alguém conhecido por Deus neste mundo, não mais escravo de ídolos. E sabe o que está por trás de cada um de nossos ídolos? Satanás. Não mais escravos de Satanás, não mais escravos de demônios, não mais escravos do Deus eu e do meu ego por meio de Jesus. Quão maravilhoso olhar para cima e para frente e antecipar aquele dia de estar com teu Salvador e esperar dos céus o seu Filho a quem ressuscitou dentre os mortos. Quão tremendo é pensar sobre isso. E quando aquele dia chegar e os teus dias terminarem aqui e você ascender, subir para a presença de Deus, ser recebido por Cristo, há uma música, na verdade um hino tão belo que nós cantamos, que diz assim: finda a lida terreal, quando já do rio além, depois da morte, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Na pátria de esplendor, hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no seu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Salvador, redimido junto dele, eu hei de estar e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Você crê? Entregue-se, arrependa-se hoje, confesse e experimente a vida eterna, livres dos ídolos, salvos. Vamos orar juntos.